tenho pregado sobre o que cremos. Domingo passado, eu preguei sobre o que cremos acerca da salvação. Depois tinha pregado o que cremos acerca do pecado, acerca de Jesus, acerca de Deus, acerca do homem, acerca da Bíblia. E nós precisamos, nesse tempo de verdades tão relativas, em que parece que tudo é certo, mas não é, existe a verdade, não existe uma verdade, nós precisamos voltar às Escrituras e firmar o nosso entendimento naquilo que as Escrituras dizem, porque senão a gente fica como barco sem leme, né? O barco sem leme, para onde o vento bater, leva. E o barco, quando ele tem leme, ele consegue direcionamento. Então a palavra de Deus é o leme que a gente tem, para que a gente saiba para onde a gente vai. E hoje nós vamos pregar sobre o que cremos sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele já foi motivo de unidade na igreja e já foi motivo de divisão na igreja. Então, motivo de unidade no sentido de que quando a humanidade quis crescer na Torre de Babel, Gênesis 11, Deus trouxe uma confusão de línguas e o povo se espalhou pela terra, né? Mas em Atos 2, quando o Espírito Santo é dado, então todas as pessoas entenderam a palavra que estava sendo proclamada, a glorificação a Deus que estava sendo expressa, e ali o Espírito Santo dado, ele une a igreja, ele une um corpo, né? Então, o Espírito Santo foi motivo de unidade, mas não o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, no começo do século XX, foi motivo de divisão na igreja. De divisão. Surgiram dois ramos, né, muito claros, chamados os tradicionais, os pentecostais, e durante muito tempo. Hoje nós temos relações tranquilas, mas quando eu era criança, os irmãos mais velhos de igreja aqui lembram como a situação dentro das igrejas era uma situação beligerante, era de hostilidade. E eu fui criado nesse ambiente, né, onde haviam divisões. Muito em função de uma má compreensão acerca da ação do Espírito Santo. Então, puxava-se, cada um puxava a brasa para a sua sardinha, e havia muita confusão, certo? Hoje, eu quero continuar essa série que termina depois, daqui a mais 2 domingos, sobre o que cremos acerca do Espírito Santo, para que você possa ter uma compreensão clara e uma relação intensa com a pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Então eu falei, uma relação intensa com a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Muitos, inclusive crentes, acham que o Espírito Santo é uma energia. O Espírito Santo é assim, Deus fala Shazam, e a energia que sai de Deus é o Espírito Santo. Isso não é verdade. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é um poder. Não. O Espírito Santo tem poder. Muitos pensam que o Espírito Santo é uma influência. Não. O Espírito Santo exerce influência. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Há aqueles que acham, que entendem que o Espírito Santo é o poder que emana de Deus operando na terra. Mas Deus é alguém e o Espírito Santo é alguma coisa, não é alguém, né? E isso é bem interessante, porque já no começo da igreja, quando o evangelho chega em Samaria, há um mágico, Simão, quando ele vê que Pedro ora, impõe a mão e o Espírito Santo é dado, ele chega para Pedro e oferece dinheiro para ele poder ter aquele poder, porque ele achava que era um poder que ele podia controlar. Então eu quero ter o dinheiro, eu te dou dinheiro, você me dá esse poder, porque eu quero poder controlar esse poder. E você vai dizer, isso acontecia no passado. Não, quando eu cheguei em Jacupiranga, vocês nem nascidos eram, né? Quando eu cheguei em Jacupiranga, eu lembro de um irmão que ele queria me ensinar como fazer para ter o dom de língua. Então ele queria que eu aprendesse a manipular o dom espiritual, manipular o Espírito Santo, para eu chegar a ter aquilo que ele acha que eu deveria ter. É a mesma lógica
de Simão o Mágico. Pensar no Espírito como sendo um poder que você decodifica o acesso a ele, a chave de acesso, e aí você pode controlá-lo do jeito que você quer. E isso é extremamente pernicioso. Por quê? Porque isso é pegar Deus e colocar Deus na posição de controlado. Isso é perigoso. Nós, como igreja, corremos muito risco de fazer isso. Muito risco da gente pensar uma coisa que a igreja deve fazer e depois, Espírito, vem cá, nós já fizemos, já planejamos, agora opera. Como se nós tivéssemos a autoridade para a gente pensar o que deve ser, e o Espírito Santo, então, ele chancelar, ele carimbar, ele referendar aquilo que nós fizemos. Não é assim. Isso não é verdade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem os atributos de uma pessoa. Veja, quando não foi? Me ajude. Aí foi, agora veio. Tá. Aqui. Quando eu preguei sobre o homem, não sei se vocês lembram, que eu disse que o homem tem atributos de Deus. Deus deu a nós capacidade de pensar, de sentir, de querer. O Espírito Santo, ele tem essas capacidades. A gente vê que o Espírito Santo, ele tem pensamentos, intenções, propósitos. Na carta aos Coríntios 2, 10 a 11, Paulo fala assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, sonda até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito, ele tem a capacidade do pensamento. O Espírito Santo, ele tem sentimento. Velho Testamento, Isaías 63, 10, mas eles foram rebeldes e contristaram, entristeceram o Espírito Santo, pelo que lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Novo Testamento, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então o Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele pode ficar triste, ele pode ficar alegre, ele pode estar rejubilante com algo que aconteceu, e ele pode estar extremamente triste com alguma coisa que aconteceu. E sabe uma coisa interessante? Às vezes você tem uma alegria que você não consegue explicar, e você fala, só pode vir de Deus. Mas às vezes você tem uma tristeza que você não consegue explicar, e você não pensa assim, mas será que não é o Espírito de Deus que está triste? A gente deve sempre pensar dessa forma. Além disso, o Espírito Santo, ele tem propósitos, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, e distribuindo-as como lhe apraz, ou seja, como ele quer, de acordo com o seu propósito, a cada um individualmente. Então, o Espírito, ele tem os atributos de uma pessoa. Ele pensa, ele tem pensamentos, intenções, propósitos, ele sente, ele tem sentimentos, e ele tem vontade. Eu quero que seja assim, é como lhe apraz, né? Eu quero que seja dessa maneira. Então, não é ele que está debaixo das nossas ordens, somos nós que estamos debaixo das ordens dele. Além disso, a Bíblia revela que o Espírito age como uma pessoa. Veja, Apocalipse 2,7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, naquelas 7 cartas às igrejas, né? As cartas às 7 igrejas da Ásia, tem repetido isso constantemente. Ouça o que o Espírito diz. O Espírito diz, o Espírito fala, o Espírito orienta, o Espírito, ele realmente, ele fala. Né, Zé, lembrando aqui do seu testemunho hoje, né? O Zé perdeu
O Zé perdeu um baita emprego porque a última pergunta da mulher foi assim, desculpa, a última pergunta da recrutadora foi assim, o que falta para você fechar agora? E ele disse, se Deus disser para mim, sim. A mulher olhou e falou assim, você fala com Deus? Nunca mais ligaram para ele. Já era um processo longo, né? Um processo já longo. Nunca mais ligaram para ele. O cara é maluco, fala com Deus. Você é maluco? Diz amém. Eu sou maluco também. E eu falo com ele. Pior não é nada, é que Deus fala comigo, né? Porque o problema não é eu falar com a planta, é a planta responder para mim, né? Eu falar com a planta é normal, agora a planta responder para mim diz que é maluco. Não, mas eu falo com Deus, Deus fala comigo também. Então, assim, Deus não é tagarela, né? E quando eu falo Deus aqui, eu estou falando do Pai, o Filho e o Espírito. Eles não são tagarelas. Eles falam em situações pontuais, mas essas situações pontuais, elas são marcos na nossa caminhada. Marcos, eu lembro que Deus falou, né? São marcos na nossa caminhada. E o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, né? Ele intercede. A gente cantou aqui, Espírito Santo, ore por mim. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede. Então, assim, o Espírito chega para o Pai, porque o Pai, Filho e o Espírito, eles conversam desde a eternidade. O amor entre eles, a comunhão entre eles é eterna. E ele chega para o Pai e ele traduz a tua oração, porque você tem hora que você não sabe nem o que pedir. Mas ele traduz a tua oração. Ele intercede por nós que não sabemos como orar. E Romanos 8,14 fala que o Espírito guia, pois todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, o Espírito Santo está em você, guiando você. Mas, pastor, não é possível que alguém que tenha o Espírito não seja guiado pelo Espírito? Sim, é possível. Que uma pessoa não dê ouvidos à voz do Espírito. O Espírito está falando, está guiando, mas a pessoa não está dando atenção. Ela está agindo de acordo com a sua própria cabeça. Então é possível. Agora, se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo não está em você. E você precisa reconhecer-se pecador e clamar que o Senhor Jesus entre na sua vida. Porque quando você clama que Jesus entre, os seus pecados são perdoados e o Espírito Santo se faz presente. E aí ele passa a guiar a sua vida. Porque, queridos, nós somos cegos. Nós somos cegos. A gente não sabe como é que as coisas vão ser. A gente precisa de alguém que nos guie. E o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ela quer nos guiar, ela guia. Por quê? Porque é Deus operando, guiando, dirigindo e orientando. Agora, olha lá. Se o Espírito é uma pessoa, então há um relacionamento proposto entre o salvo e o Espírito. Relacionamento. Assim como você deve ter relacionamento com o Pai, uma estrada de duas vias, assim como você deve ter relacionamento com Jesus, você deve ter relacionamento com o Espírito Santo. É preciso que você seja sensível ao testemunho do Espírito. E agora, quando eu falo testemunho do Espírito, eu estou me referindo especificamente ao fato de que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, há um testemunho interior. Não é uma carteirinha de membro de igreja que garante isso, não é um certificado de batismo que garante isso, não é um nome no rol de membro, nada garante. O que garante isso? É um testemunho do Espírito lá dentro, dizendo que você é filho de Deus. Por isso que se você não desenvolve um relacionamento com o Espírito está testemunhando, mas o diabo está gritando que você é um pecador miserável, que você vai para o inferno, que você está lascado. O diabo, ele grita. O Espírito, ele testemunha, testifica. É preciso que você seja sensível ao testemunho do Espírito. É preciso que você seja sensível ao toque do Espírito. Né? Nós
nós temos os nossos pensamentos, né? O apóstolo Paulo, ele estava indo para pregar o evangelho na região da Bitínia, diz assim, Atos, que o Espírito não lhe permitiu. Então, ele estava indo para Bitínia fazer o quê? Pregar o evangelho. O que você diria para Paulo? Tá certo, cara, vai lá pregar o evangelho, tá tudo certo. O Espírito não lhe permitiu. Ele teve que ficar onde ele estava, e à noite ele teve uma visão. Passa a Macedônia. Ajuda-nos. Ou seja, o Espírito de Deus o Espírito de Deus tinha um plano. Paulo tinha uma intenção, pregar o evangelho, legal, bacana. Pregar o evangelho na Bitínia, tá certo? Lá ninguém conhecia, mas o Espírito tinha um outro pensamento. Então nós precisamos ser sensíveis ao toque do Espírito. Nós precisamos ser sensíveis à repreensão do Espírito. Porque o Espírito, ele não dá tapa, ele não dá pedala Robinho. Pá, vem para cá, moleque. Ele não faz assim. Ele, quanto muito, ele bate no nosso ombro com leveza. Quem quer sentir o toque, percebe. Mas quem não está ligado, não percebe. Quer ver um exemplo? Invertendo agora a lógica, Jesus está no meio de uma multidão, todo mundo apertando Jesus. Uma mulher toca em Jesus. E aquele toque daquela mulher faz com que emane poder. E aí Jesus fala, quem me tocou? Aí os discípulos, está de brincadeira, né, mestre? Praça da Sé, saindo do metrô, essa hora, todo mundo encostando em você, empurrando. E aí você quer saber quem te tocou? Está de brincadeira. Aí Jesus, alguém me tocou. Porque era um toque de conexão espiritual. Voltando agora na lógica, o toque do Espírito é um toque espiritual. Ele é um toque, se você não tiver ciente de que ele toca e disposto a perceber o toque, você não vai perceber. Ele vai tocar, repreender, e você não vai ouvir. E não é porque ele não fez o papel dele, é porque você não estava predisposto. Ilustração. Alguém disse que vem na tua casa. Você está lá sentado, de boa, coisa e tal, de repente você ouve uma buzina. Ou ouve um carro desacelerando. Você fala, chegou. Mas quantas vezes na tua rua carros buzinaram, carros desaceleraram? Mas naquele momento você estava predisposto. Alguém vai chegar. Você estava predisposto. Então qualquer toque, qualquer som, opa, acho que chegou. É a mesma coisa do Espírito. Se você está predisposto, ele vai fazer, e no meio de todos os sons de confusão deste mundo, você vai perceber. Você sabe que é o Espírito Santo. Agora, se você está vivendo como se o Espírito não existisse, ele vai falar, vai tocar, e você não vai perceber. Se você começa o seu dia orando ao Senhor, Senhor, fala comigo. Senhor, dirija a minha vida, então você vai entender. Mas se você começa já com rede social, já ouvindo televisão, o Espírito vai falar e você não vai perceber. Não vai perceber. É preciso ser sensível, porque é um relacionamento entre você e o Espírito. Por quê? Porque o Espírito não é só pessoa, o Espírito é Deus. Olha esse texto de 2 Coríntios. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o Espírito, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Muitas pessoas, quando falam em Espírito, pensam como se fosse assim, se for Deus, é um Deus menor. Então tem o Pai, que é o chefão, tem Jesus, que é o filho do chefão, e tem o Espírito Santo, que é um coadjuvante. Ele participa na história da salvação, mas ele tem um papel secundário na história da salvação. Não. Na Trindade não existe Deus menor, existe um Deus que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. O Deus Pai, Filho e Espírito. Trindade sempre é uma doutrina confusa, porque nós pensamos sempre em unidade. Mas
só para a gente poder ter uma compreensão um pouco melhor, lá em Gênesis, quando fala de Adão e Eva, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e tornar-se-ão uma só carne. Essa expressão, um só, é a mesma expressão quando fala de Deus como sendo um só. Então, há uma individualidade, mulher e homem, marido e mulher, mas há uma unidade, um só. O Pai, Filho e Espírito, eles formam, há uma individualidade trina, mas uma unidade, certo? E sabe o que é legal? A salvação é um ato de Deus para nos incluir na Trindade. Então, Deus tinha o Deus triuno, né? A galera do Deus triuno, e ele fala, eu quero mais gente com a gente. E ele salva para isso, para que a gente seja incluído na Trindade. Ele não salva para que a gente seja membro de uma igreja, para que a gente seja batista, ou para que a gente... Ele salva para que nós sejamos parte da Trindade. Parte da Trindade. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa da Trindade. Nós vemos na pessoa do Espírito um Deus em toda a sua plenitude. Olha lá. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pois Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. O Espírito Santo, ele é onisciente. Salmo 139, para onde me ausentarei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Onde vou me esconder do teu Espírito? Não há como, porque ele é onipresente. O Espírito Santo está presente em todos os lugares. O Espírito Santo é onipotente. É Jó quem diz aqui, o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, esses atributos divinos da onipotência, da onisciência, da onipresença, são também partilhados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele deve ser adorado, como Deus, ele deve ser amado, como Deus, ele deve ser obedecido. Devemos alimentar um relacionamento com ele. O Espírito Santo, como Deus, deve ser adorado, deve ser amado, deve ser obedecido. Você deve alimentar o Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo. Ainda, a gente vê, e nós cremos que o Espírito Santo é o agente da criação. Então, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, o Espírito Santo já aparece como aquele que está, usando uma expressão que às vezes a gente usa, né? Aquele que está chocando o ovo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, gerando vida, né? Gerando ordem no caos. Então, ele estava presente na criação. Pelo Espírito veio ordem ao caos. Certo? Pelo mesmo Espírito, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas, que estava gerando a criação, esse mesmo Espírito é o sopro de Deus que vem no homem e cria o homem. Então o Espírito, ele estava presente na criação. Agora, não só na criação, o Espírito presente no começo da nova geração, da nova criação. Ora,
O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, na criação, na velha criação, Deus pega o barro e sopra vida. Aqui, Deus pega um óvulo, que é barro, e sopra vida. O começo da nova criação, a gente tem a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está presente na nova criação. Jesus, conversando com Nicodemos, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, se você acha que só porque você nasceu na terra, você é filho de Deus e vai entrar no céu, não. Se você não tiver a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo, porque você reconheceu-se pecador e aceitou a salvação, você não vai. Jesus fala para Nicodemos, e Nicodemos era um dos principais dos judeus. Nicodemos, ele era um líder religioso entre o povo judeu. E Jesus diz: Nicodemos, eu te digo, com certeza, em verdade, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Certo? Romanos 8,11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8,11 é que há um novo princípio operante em você. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse Espírito, ele habita em você e ele vivifica, ele dá vida. Enquanto você está aqui na terra da vida, um dia você vai morrer e esse mesmo Espírito vai ressuscitar você dentre os mortos. Ele participa da nova criação. E o texto mais conhecido, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e a palavra aqui é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Muitas pessoas olham esse texto, 2 Coríntios 5,17, e falam assim: olha, agora que você aceitou Jesus, as coisas velhas que você fazia, coisa e tal, você não pode fazer mais, os lugares velhos que você ia, você não pode ir mais. É verdade? É verdade. Mas quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: antes, você só era aquela criação velha, o barro de Gênesis 2,7. Agora é uma nova criação. E vai chegar um dia que toda velha criação será desfeita. Só vai sobrar a nova criação. E o Espírito, ele opera, ele está operando. Quando o Espírito está pela palavra, chegando nos corações, entrando nas vidas e transformando, ele está povoando, preparando aqueles que vão povoar o novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Então o Espírito Santo, ele está presente na criação, ele sempre esteve presente, e ele está presente na nova criação, que é você. Como? Primeiro, não há como estar em Cristo sem ter o Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então não há como ter Jesus e não ter o Espírito. E aqui, só a guisa de história, aqui esteve o problema que causou tanta divisão no começo do século XX. É porque começou-se a pregar que a pessoa tinha Jesus, mas agora ela precisava buscar o Espírito. E a evidência de que a pessoa buscou o Espírito e recebeu o Espírito era o dom de língua. E aí começou a surgir uma celeuma, uma confusão muito grande, né? Que de ambos os lados teve problema. De ambos os lados, tanto do lado mais tradicional como do lado pentecostal, teve problema. Porque quando você diz que o Espírito Santo ele é uma segunda bênção, você está dizendo que a pessoa pode ter Jesus, pode nascer de novo sem o Espírito. Mas se é o Espírito o agente da nova criação, não tem como nascer de novo sem o Espírito. Né? Havia, lógico, daqui a pouco eu vou ler um texto aqui, havia, lógico, um problema de compreensão, de linguagem, entre ser cheio do Espírito e ser batizado pelo Espírito. Né? Ser batizado pelo Espírito, experiência única, receber o Espírito, ser cheio do Espírito, experiência constante, porque o meu eu, o de vocês talvez não seja assim, mas o meu eu é pecaminoso, é lascado,
O tempo inteiro eu tenho que estar pegando ele, jogando ele no lixo, para o Espírito Santo encher. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, a plenitude do Espírito é a experiência repetida. Eu posso hoje estar cheio do Espírito. Pedro, Jesus pergunta, Mateus 16, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi, quem tu revelou foi meu Pai. Olha, bem-aventurado. Aí Jesus fala que ele vai para Jerusalém, que ele vai sofrer, que ele vai morrer. Aí Pedro, não, isso não vai te acontecer de jeito nenhum, bate na madeira, aí não vai. Aí Jesus fala, arreda-te de mim, Satanás. Então, nós somos assim, né? A gente, num instante, a gente é agente do Espírito de Deus. E no instante seguinte, Satanás está usando a nossa boca e a gente tem que voltar, pedir perdão, começar de novo. Então, essa experiência da plenitude, ela é uma experiência constante. Mas do batismo, não. Você recebe o Espírito Santo quando você recebe Jesus. Se alguém, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Certo? Então, não há como ser de Cristo sem ter o Espírito. Além disso, quem é que opera a santificação? É o Espírito? Espírito Santo. O Espírito Santo é quem opera a santificação. Então, não há como ser santificado senão rendendo-se à liderança do Espírito. Não há como. Não há como, né? E aí diz assim, Tito 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então ele fala lá, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, regenerar é gerar de novo. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, foi gerado. É o Espírito Santo que traz esse lavar regenerador e renovador. Porque a Bíblia fala da gente andar em novidade de vida. Por quê? Porque a velha criatura, o velho homem, a velha natureza, está constantemente boicotando a nossa vida. Constantemente. E é o Espírito Santo quem vai trabalhando em nós a santificação. Não há como ser santificado se não estiver sob a liderança do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem gera o fruto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Vê, você busca amor, né? Você busca paz, você busca alegria, você busca paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e você busca isso muitas vezes através de intenção, né? Não, eu quero, eu vou fazer, eu vou alcançar, tudo isso é fruto do Espírito, é resultado do Espírito em você. Não é você que faz isso acontecer. Se você buscar amor, alegria, paz e essas outras virtudes fora do Espírito, é uma coisa humana. E tudo que é humano é contaminado pelo pecado. Não vai dar certo. Se José tivesse engravidado Maria, Jesus tinha nascido pecador. Então Jesus só pode ser a oferta por nós, porque o que foi gerado em Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Da mesma maneira, o teu amor, a tua alegria, a tua paz, tudo isso, se for de você, é gerado pela sua natureza. É José engravidando Maria, vai ser coisa pecadora, vai ser contaminado. A única possibilidade de não ser contaminado é ser gerado pelo Espírito. Compreende? Esse texto fala que o Espírito que gera o fruto do Espírito são as características de Jesus, que são as características de Deus, né? Porque aquilo que Jesus tem de característica, o Espírito tem, Deus Pai tem, e que é gerado em nós.
como é que você vai saber que uma pessoa ela é plena do Espírito? Quando ela manifesta o fruto do Espírito. Mas não é quando ela manifesta dons espirituais? De jeito nenhum. Porque os chamados dons espirituais, o diabo pode imitar. Mas o caráter de Cristo, o diabo não pode. Se você avaliar alguém somente por dons espirituais, por ministério, você está enrolado. Você pode laborar em cima de erro. Agora, se você observar o caráter de Cristo em você, você vai perceber como é que a tua vida está, mas se você observar o caráter de Cristo no outro, você vai perceber como é que a vida do outro está. Compreende? Ele gera o fruto. Além disso, o Espírito Santo, ele concede habilidades, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como ele quer, a cada um individualmente. 1 Coríntios 12 está falando de dons espirituais. Para você entender o que são dons espirituais, quando Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo, Deus deu todo o projeto para Moisés. Mas o seguinte, joga um projeto na minha mão. Eu posso ler o projeto, mas não sei executar. Então o que Deus fez? Deus deu o projeto para Moisés, mas Deus deu o Espírito sobre alguns homens que tiveram a habilidade de fazer a coisa do jeito que Deus tinha pensado. Habilidade. Os dons espirituais são habilidades. Dons espirituais são as capacidades que o Espírito traz para que o corpo de Cristo na terra opere pela força de Cristo, pela sabedoria de Cristo, pela intenção de Cristo. Então, o dom espiritual, aqui diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. O quê? Falem bem alto. Você está incluído nesse um? Sabe o que significa? Que você tem um dom espiritual. E que o teu dom espiritual é o caminho pelo qual o corpo de Cristo opera. Mas, dom espiritual não quer dizer cargo na igreja. Dom espiritual não quer dizer cargo na igreja. O dom espiritual é a maneira como o Espírito usa você na consecução dos propósitos divinos. Que muitas vezes pode ser no ambiente da igreja e muitas vezes pode até não ser no ambiente da igreja. Mas é Deus se manifestando ali. Você tem uma habilidade espiritual. Você pode até não saber qual é, mas você tem. E se você pergunta para o Espírito ele vai esclarecer você. E você vai perceber o seu ministério. E quando você se engajar no ministério, no dom que o Espírito te deu, então isso vai ser para você duas coisas. Vai ser para você alegria e vai ser para você também energia. Porque não há por que Deus dar energia para mim, para eu fazer o que eu quero fazer. Não há por quê. Mas Deus dá alegria para mim, para eu fazer, Deus dá energia para mim, para eu fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Né? Eu contei já outro dia aqui na igreja, eu repeti essa velha história, né? Quando a gente foi lá, o ano passado, a gente foi lá para o Rio Grande do Sul, eu, Moisés, Zaqueu, o irmão Paulo, passamos uma semana frio, chuva, né? Ajudando aquela cidade inundada de Eldorado do Sul, um sufoco danado, e passamos uma semana. Né? Fomos 4 homens dentro, imagina, 4 homens dentro do carro com a janela fechada, meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia. De vez em quando alguém abria a janela e falou, algo aconteceu. De repente os vidros embaçavam, aí abria, algo aconteceu. Imagina 4 homens, né? Nem queiram saber o que aconteceu naquela viagem. Mas só que é o seguinte, eu voltei daquela viagem pilhado de energia. Pilhado. Energizado, animado. Cheguei 5:30 da tarde aqui, tinha 7:30 culto do jovem, vim eu para cá, e ainda teve no culto do jovem umas dinâmicas, uns pula-pula, e eu pulei, coisa e tal, e meu, pilhado. Passei uma semana em Porto, na outra semana meu filho levou eu e Cristina para Porto de Galinhas, do Pernambuco, num resort com tudo pago, all inclusive, tudo pago, tudo. Podia comer o que quisesse, na hora que quisesse, beber o que quisesse, na hora que quisesse, piscina para dentro, praia para fora, o que quisesse.
Eu não voltei daquela semana em Porto de Galinhas tão energizado. Não voltei. Mas lá de Eldorado do Sul eu voltei energizado. Porque é uma energia que vem do Espírito, não vem da carne. Então, se você só se envolve nas coisas da carne, a tua bateria vai minguando, vai minguando, vai minguando. E aí não adianta, você pode fazer o que você quiser. Pode mudar a alimentação, pode fazer exercício, pode tirar mais lazer. Não vai rolar, porque não é uma energia da carne, é do Espírito. É do Espírito. Então, se você quer ficar bem, entenda o teu ministério, entenda o teu dom espiritual, né? Porque, pastor, qual é a diferença de ministério e dom? Ministério é o lugar onde é o serviço que aplica o dom. O dom é a habilidade. E o ministério é o serviço onde aquela habilidade é aplicada. Certo? Então, entenda o teu dom, entenda o teu ministério. Aplique o dom no ministério que Deus te deu. E você vai ver energia que você não come, você vai ver saúde. Por que Deus vai bancar a tua saúde para você fazer as coisas que você quer na carne? Qual é o compromisso que Deus tem de manter você em pé para você fazer o que você está afim de fazer? Não vai. Teu corpo vai fenecer, teu corpo vai enfraquecer, teu corpo vai... Mas quando você vai encontrando o querer de Deus para você e você se envolve, o sopro, lembra? Lá era só um boneco de barro, o sopro de Deus levanta aquele boneco. É muito importante e muito necessário que você entenda isso. Agora, olha só. Efésios 5,18 fala: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Paulo faz aí um paralelo muito interessante sobre as tentativas humanas de ficar bem. Então o nego chapa o coco porque ele quer ficar bem. Ele quer ficar animado, ele quer ficar alegre, ele quer ficar corajoso, né? Ele quer ficar forte, ele quer ficar falante. Então ele bebe porque ele quer ficar legal. Paulo fala assim: não faça isso. Só vai dar estrago. Encha-se do Espírito. Mas é interessante que o verbo encher aí está no passivo. Então não é que você pega o Espírito e você derrama o Espírito em você. Não, é que você permite que o Espírito te encha. É sede cheios do Espírito. Então o Espírito não é uma energia que você vai lá, põe o dedo na tomada e opa, energizei. Não, você se rende a Ele, e Ele então enche você com a força que vem dEle. E aí termino com essa maravilhosa promessa de Deus, João 14, naquela semana que Jesus estava perto de morrer, né, depois Ele ia ressuscitar, depois Ele ia para os céus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus fala dessa realidade de que havia a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Jesus veio, ficou lá em cima, Pai e Espírito. Aí Jesus, ele volta, e quando ele volta, então é enviado o Espírito, então fica lá em cima, Pai e Espírito, né? Então era Pai, Filho e Espírito. Vem o Filho, fica Pai e Espírito. Depois o Espírito volta, aí manda o Espírito, fica lá Pai e Filho. Mas haverá o dia em que todos nós estaremos lá, será Pai, Filho e Espírito, e nós, na comunidade da Trindade, né, desfrutando da eterna vida que há em Deus, e que Deus concede para nós em Cristo Jesus. A solução para muita coisa que você tem buscado está na pessoa do Espírito de Deus. O Espírito dele vem a potência. O Espírito é a chave para a nova vida. É a chave para a nossa vida, para a nova vida. Dele vem a potência. E o que cabe a você fazer? Eu vou dar pelo menos 3 passos que são de natureza didática,
mas não quer dizer que as coisas elas são matemáticas. É mais questão de didática mesmo, né? O primeiro passo é o seguinte: o Espírito não enche um vaso sujo. Não enche. Então você deve ter a constante prática da confissão. Você peca quando? Sempre. Você confessa quando? Sempre. Se você não tem a prática da confissão, é porque você não percebe o seu pecado. Porque a confissão não é assim, né? A mulher morava numa tribo, ela era muito pobre. Numa vila, muito pobre. E as mulheres lavavam roupa no rio. Então o que ela fez? Ela chegou, quando viu aquele monte de mulher, ela falou: se eu abrir essa trouxa de roupa, só tem farrapo aqui. Ela ficou com vergonha. Então o que ela fez? Ela pegou a trouxa de roupa, mergulhou no rio, tirou do rio e foi embora. Ela lavou roupa? Não. A gente faz assim às vezes com o pecado. A gente pega a trouxa de pecado, olha Deus, perdoa os nossos pecados, e vai embora. A gente não abre a trouxa e começa, nossa, essa camiseta, nossa, essa bermuda, nossa, não sei o que lá, e vai lavando cada uma das coisas. Então, para que você seja pleno do Espírito, a primeira coisa que você precisa é não permitir que a iniquidade guarde lugar no seu coração. Ele vai vir, lógico, a gente peca, não devia pecar, mas peca. Mas a prática da confissão, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem não tem a prática de orar, não tem a prática da confissão. Porque a gente precisa parar e olhar para a gente mesmo e falar: Deus, pequei. Pensei o que não deveria, falei o que não deveria, agi do jeito que não deveria, deixei de fazer o que deveria. Pecado. Certo? Agora, além de você fazer a prática da confissão, você precisa ter a prática da rendição. Da rendição é quando você se sujeita ao Espírito de Deus. Fala: Espírito, olha, dirige a minha vida. Mas não adianta você dizer, dirige a minha vida, e quando meia hora depois acontece uma coisa que você não esperava, que não queria, você ficar bravo, chutar canela e sair xingando. Não adianta. Se você pediu que o Espírito dirigisse a sua vida, você precisa crer que Ele é soberano e Ele dirige a sua vida. Sabe? Então, não é que tudo a gente gosta e tudo a gente quer, mas a gente precisa pedir a Ele, que Ele, render-se a Ele, né? Não seja como eu quero, mas como tu queres. E o terceiro passo é exatamente o crer. Porque a plenitude do Espírito não vai dar choquinho em você, não vai trazer arrupio em você. A presença do Espírito Santo, ela é algo que você crê. É verdade, às vezes o Espírito Santo, ele traz em nós algumas evidências físicas, né? É verdade, às vezes acontece uma paz sobrenatural, um arrepio, é verdade que às vezes acontece, mas isso é a exceção. A regra é que Ele está, e você não está sentindo nada diferente. É preciso que você creia. É preciso que você diga para você mesmo: bom, eu pedi a Deus, eu confessei meu pecado, eu me rendi. Agora eu preciso crer que o Espírito Santo está nesse negócio aqui. Mesmo quando eu não estou entendendo as coisas que Ele está fazendo. O Espírito Santo é a chave da nova vida. Mas não é Jesus? Sim, é uma trindade. Jesus, o Pai, Ele planeja. Jesus, Ele dá o direito. Mas tornar esse direito realidade é o Espírito que faz. Vida abundante, dado pelo Pai, conquistado pelo Filho, se torna real em nós, quando a gente se rende à liderança do Espírito. Então você pode ter Jesus e ter vida meia boca, não ter vida abundante. Quer dizer, você tem você tem o direito à vida abundante, mas você não tem a prática da vida abundante, porque você não se sujeitou a chave da nova vida, que é o Espírito Santo de Deus. Eu vou parar por aqui. Se você não entendeu tudo, sabe o que você faz? Vai orar. Fala: Deus, o Paulo falou isso, e aí quanta coisa eu não entendi, muita coisa. Vai orar, vai buscar. Se pelo menos você ficou incomodado e disse: cara, minha vida não pode ficar do jeito que está, vai lá, dobra seu joelho e fala com Ele. E o Senhor vai conduzir a sua vida pelas experiências que você precisa para a maturidade espiritual. Amém? Deus abençoe. Vamos orar juntos através desse louvor
que os irmãos vão nos conduzir.